Salve Maria Santíssima, sem pecado concebida. Meu nome é Davi Simões, do apostolado Ordo Romanos, e eu vou começar a gravar uma série de podcasts sobre teologia e política católicas. Nesse primeiro, eu vou abordar o tema do fascismo. A esquerda joga para a direita a posse do fascismo, a origem do fascismo. A direita joga para a esquerda também a criação, do fascismo. Ninguém quer assumir o fascismo. É como uma batata quente, fica um jogando para o outro. Só que, para compreender o fascismo, é preciso superar essa falsa dicotomia esquerda versus direita. O fascismo, ele surgiu justamente para superar essa falsa dicotomia. Ela foi feita justamente para entreter e para confundir as pessoas. Por exemplo, o Império do Brasil, que ele nasce, o Brasil ele vem de uma sucessão de golpes. Ele já nasce de um golpe dado no verdadeiro imperador do Brasil, o Dom Miguel, pelo seu irmão maçom, Dom Pedro I. E aqui foi implantada, com essa usurpação do trono de Dom Miguel, uma monarquia, na época era chamada República Coroada, uma monarquia parlamentarista liberal, com uma constituição totalmente liberal, alinhada com os interesses ingleses. O parlamentarismo é um regime que nos é estranho, que não é nosso. E assim como vigorava aqui uma monarquia, uma república coroada, uma monarquia parlamentar, com uma constituição liberal, comandada pela maçonaria, também a maçonaria mais à esquerda fazia pipocar e proliferar vários movimentos separatistas pelo Brasil. Então isso é uma estratégia da maçonaria vermelha e da maçonaria azul, essa falsa oposição, esquerda versus direita. Então, se a pessoa ela tem essa mente dicotômica, ela não vai conseguir compreender o que é o fascismo, já que o fascismo veio justamente para superar isso. Então, há uma clara demonização do termo fascista. O fascismo virou, inclusive, um xingamento, principalmente depois da narrativa dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, fazendo até com que movimentos que são alinhados com esse nacionalismo corporativista repudiassem o termo. A primeira ideologia política, grande ideologia política, seria o liberalismo. A segunda, o socialismo. E a terceira seria o fascismo. Cada uma delas com suas diversas ramificações e matizes, certo? Infelizmente, hoje em dia, está tendo, ao redor de todo mundo, e o Brasil não ficou alheio a isso, uma enorme infiltração da quarta teoria política nos movimentos de terceira posição. Aqui no Brasil nós tivemos o patrionovismo do Arlindo Veiga dos Santos, mais alinhado com o monarquismo malrasiano de Charles Maurras, da Ação Francesa. Tivemos também o integralismo, que não é um movimento confessional, propriamente católico. E hoje em dia o integralismo ele ainda resiste com a FIB, a Frente Integralista Brasileira, que não tem ido para frente, não tem sido algo relevante, justamente porque eles tentam mimetizar os movimentos do passado. O movimento do passado integralista, a sua milícia, a gente vê eles repetindo as mesmas coisas, vestindo a camisa verde lá, gritando avante na rua, aquela coisa bem caricata e burlesca mesmo. E por conta disso, também temos o trabalhismo também, temos o desenvolvimentismo, o nacional-desenvolvimentismo, o desenvolvimentismo que já é mais do Celso Furtado, o nacional-desenvolvimentismo que é mais getulista, por exemplo. Getúlio ele era muito nietzscheano, mas ele teve uma grande influência do Júlio de Castilho também, que era um positivista. Então hoje tem os movimentos trabalhistas, tem o integralismo, eu acho que é o único grupo, movimento e visão política que não teve infiltração na quarta teoria política são os mais tradicionalistas, como miguelismo, carlismo, fascismo clerical.
Mas, infelizmente, a gente sabe que essa visão quarto-teórica, que também, em certa medida, está alinhada com o identitarismo europeu do Alain de Benoist, essa quarta teoria criada pelo Dugin e alinhada com Alain de Benoist, alinhada aqui também na América do Sul com o Alberto Boella. A gente sabe que eles têm uma visão política, metapolítica, como eles dizem, mais cultural, né, de superação de ideologias que perderam, que foram fracassadas, até certa medida. Mas por trás há uma visão também metafísica. Então tem uma questão espiritualizada, espiritualista por trás. Sabe que o Dugin ele tem toda uma base espiritualista gnóstica, evoliana. Ele nunca negou a sua influência do Aleister Crowley, por exemplo. O gnóstico ele usa certos ramos do conhecimento como estratégia. São estratégias. Como? São ideias esotéricas, gnósticas, que a massa não vai aceitar, as pessoas comuns, né, os profanos, como eles dizem, não vão aceitar. O que eles fazem? Eles usam vários ramos do conhecimento para infiltrar essas ideias, envenena vários ramos do conhecimento humano com essas ideias. Por exemplo, Darwin fez isso na biologia, com seu evolucionismo. Na verdade, por trás ele tem uma visão metafísica progressista. O Nietzsche fez isso com seu luciferanismo violento, né, hiperbóreo, com a filosofia. O Newton fez isso, por exemplo, com a dita ciência. Hoje não é ciência, é cientificismo, né? Então eles usam vários ramos do conhecimento para infiltrar essas ideias esotéricas. E o Dugin está fazendo isso. Claro que católicos que se dizem católicos, né, que estão alinhados com a quarta teoria política, não são católicos de verdade, porque há realmente graves problemas e contradições. Certo? Então, muitos movimentos de terceira posição no Brasil, também no mundo todo, principalmente identitário, estão todos se aproximando de uma visão russófila, que está alinhada com interesses que não são nada cristãos e nada católicos. Às vezes até ateus, coisa do tipo. Um tal de um ecumenismo, por exemplo. O próprio integralismo ele não estaria nunca livre disso, porque não é um movimento confessional, certo? Tem de tudo ali. Tem inclusive ali batedor de tambor, espírita. O Plínio Salgado chegou a aceitar muito, sionistas, inclusive maçons, a infiltração maçônica. Tem um movimento dentro da FIB que também é maçônico. É um movimento alinhado com os interesses da maçonaria. Então o objetivo aqui é eu falar propriamente da terceira posição, a terceira via, que não será abordado a quarta teoria política. Então sobre essa primeira ideologia, o liberalismo, o brasileiro não gosta de ler, é bem complicado, as informações estão muito difusas, ninguém se aprofunda em nada, são muitas informações, mas todas muito superficiais, ninguém entende nada aprofundadamente. Eu falar para um liberal brasileiro, se ele já, mesmo os que exaltam o Olavo de Carvalho, por exemplo, nunca o leram, nem o mínimo que são ensaios, que são crônicas, eu acho que nem isso eles leram, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né? E nem isso eles leram. Falar de sei lá, um Meira Pena, falar de a própria escola austríaca, eu tenho certeza que muitos não leram, a escola austríaca, o Mises da vida, o Adam Smith, coisa do tipo. Então, às vezes, as pessoas confundem o liberalismo, que é a ideologia, com o capitalismo. O capitalismo, na verdade, é um meio de produção, uma forma de produzir. O liberalismo é a ideologia que legitima esse capitalismo. Então, a gente vê muito brasileiro falando: ah, eu sou capitalista. Não, você não é capitalista, você não é detentor dos meios de produção. Você é um liberal, tudo bem, é um liberal. Infelizmente, todo mundo hoje em dia pode acreditar no que quer, né? Não existem mais freios para isso. Então, cada um se auto-intitula do que está afim. Mas o certo seria liberalismo, que legitima, né? É uma ideologia totalmente burguesa. A segunda teoria política seria, ou ideologia, grande ideologia, seria o socialismo. Socialismo, existem vários tipos de socialismo. Muita gente usa erradamente esse termo comunismo. O comunismo, na verdade, seria uma utopia anárquica. É o fim do socialismo de Estado, né? do capitalismo de Estado, desse Estado grande burocrático. Ele seria uma ponte
para chegar a essa utopia anárquica chamada comunismo, onde tudo é comum a todos, né? Então o socialismo tinha o socialismo utópico de Fourier, depois veio o socialismo, tem até anarquismo socialista, por exemplo. Tem vários ramos. O Karl Marx, ele pega o socialismo e intitula ele de socialismo científico, né? Então, seria um socialismo materialista, de fundo materialista. Ele era um hegeliano de esquerda e também tinha uma grande influência de Feuerbach, que era um ateuzão mesmo. E aí ele cria essa visão de mundo. Ele faz críticas, porque aquela época estava havendo muita injustiça, os trabalhadores começaram a fazer reivindicações, vendedores da sua força de trabalho começaram a se revoltar com os detentores do meio de produção. E o Karl Marx ele cria tenta dar uma solução para aquilo, mas uma solução porca. A crítica dele em alguns aspectos é sim acertada, mas uma solução péssima. Então ele fala do comunismo, ou seja, uma utopia anárquica em todos seriam iguais. Então ele cria o socialismo, que ele chama de socialismo científico, que usaria o partido de vanguarda para chegar ao poder e tomar o Estado. E esse Estado grande que iria proporcionar todos a viverem no tal comunismo. A Rússia bolchevique, e o bolchevismo é um ideal completamente judaico mesmo, todos os grandes bolcheviques, a grande maioria ali, era tudo judeu, do Trotsky ao Lenin, o Stalin há controvérsias, mas era tudo tinha sangue judeu mesmo. Muitas pessoas ligam também o wokeismo, que chama uma ideologia típica, uma visão de mundo que veio dos Estados Unidos, principalmente no movimento negro, como algo comunista ou fruto do comunismo. Na verdade, ele tem uma influência do marxismo, claro, essa visão de mundo dele, de luta de classe, luta constante de classe, mas ele também tem a influência muito grande da revolução sexual, que vem muito das ideias do Freud, também pertencente àquele povo lá, e uma visão de agir de forma cultural. O Mário Ferreira dos Santos chamava isso de invasão vertical dos bárbaros. A visão revolucionária progressista teve muito êxito ao entender, isso veio muito do Gramsci também, o Gramsci ajudou muito nisso, que o ataque deveria vir do âmbito cultural, ou poderia chamar nem cultural, pseudo-cultural, porque eles não são capazes muito de produzir alta cultura. O progressista não consome alta cultura e não produz alta cultura. Então entraram na mídia, invadiram as universidades, e o nosso discurso, às vezes, mesmo inconscientemente, está realmente todo infectado com essa visão de mundo mesmo, progressista. Às vezes a gente é até liberal, racionalista, protestantizado e não percebe, porque realmente são erros que estão entranhados no nosso estilo de vida, no nosso discurso, na nossa visão de mundo. É uma pena, mas isso é fato. Essa visão wokista, ela se dá de cima para baixo, ela vem de forma vertical, é uma invasão na cultura, né? Na pseudocultura. A gente tem que entender, quando a gente fala de fascismo, e a gente tem que abordar o fascismo no sentido estrito e no sentido amplo, lato. No sentido estrito seria o fascismo mussoliniano, porque ele era um socialista e ele entendeu, ele era um marxista heterodoxo, era do Partido Comunista Italiano, e ele entendeu que aquilo ali era furada, era roubada, né? Então ele veio com ideias, principalmente do Jorge Sorel, que era um socialista heterodoxo também. Ele tinha uma visão mais aristocrática contra a luta de classes, mais a favor de uma revolução nacional, de usar os sindicatos também como uma forma revolucionária. O Jorge Sorel, ele realmente via o soldado político, o revolucionário, como um novo guerreiro. Mas também a gente tem que entender o fascismo do ponto de vista mais amplo, mais lato sensu. Todos os movimentos que têm essa visão nacionalista, corporativista, com essa mesma estética, ele pode ser, de uma forma ampla, considerado também fascismo. O nacionalsocialismo, por exemplo, alemão, ele surgiu um pouco antes do fascismo, mas para a gente facilitar a compreensão e entender melhor tudo, todos esses movimentos são fascistas. Porque o fascismo não é só uma ideologia, ele também envolve uma visão de mundo e uma estética, certo?
Assim como existem vários tipos de liberalismo, vários tipos de socialismo, também tem vários tipos de fascismo. Basicamente, grosso modo, são três. O fascismo originário, mussoliniano, estatista, totalitário. O fascismo mais volkisch, mais comunitário, seria o alemão, mais germanista. E o fascismo religioso, seria o fascismo clerical. Na verdade, o fascismo mesmo ele é uma ideologia transversal, ou seja, seria um nacionalismo de esquerda, que vai para a esquerda, e um socialismo mais de direita, não tão progressista. Existem basicamente dois tipos de nacionalismo, seria o cívico e o étnico. Já a Revolução Francesa ela já traz essa visão nacionalista. Seria um nacionalismo mais ligado ao cidadão, ao civismo, à pátria, patriótico. O Getúlio era muito assim. E tem o nacionalismo mais étnico, mais identitário, mais enraizado, ligado à comunidade, ao sangue. O nacionalismo cívico ele é mais ligado à bandeira, às instituições, né, aos símbolos, coisa do tipo. É preciso fazer uma distinção entre Estado e nação. O Estado ele é uma entidade jurídica e também política, mas principalmente jurídica. Ela é uma criação do homem. O homem não consegue viver sem Estado, sem essa forma de organização. E tem a nação. A nação ela já é divina, já é algo que envolve outras coisas. Por exemplo, o solo. Algumas nações não têm pátria, mas, por exemplo, na maioria das vezes, o solo, o idioma, a cultura, a religião, a identidade, o sangue. Então a nação ela engloba tudo isso. Esses movimentos de terceira via, eles entendem, depende do movimento. Cada um vê o Estado de uma forma, do tamanho diferente. Cada um vê de uma forma diferente como ele deve ser, o tamanho que ele deve ter. Mas basicamente todos veem que o Estado deve se identificar com a nação. O Estado ele tem que ter, isso é um termo hegeliano, é o Estado ético. Ele tem que ter uma ética, ele tem que ter um valor. Porque senão ele é só uma mera instituição. Um católico, por exemplo, um fascista clerical, ele entende que o Estado ele deve e pode ser forte, e quanto mais católico ele é, maior ele deve ser. Entrar, por exemplo, na educação, entrar, por exemplo, na economia. Se ele tem a nação pela qual inclui também, claro que no fascismo clerical se entende a teologia acima de todas as ciências, né? Mas a teologia é a ciência por excelência, e ela está acima da política. E a política deve se submeter à visão teológica desse fascismo clerical. Pode ser católico, pode ser... no Oriente Médio tinha movimentos nacional-socialistas e fascistizantes islâmicos. Mas todos entendem que o Estado deve se identificar com a nação, com os anseios nacionais e com o povo também. O Estado deve se fundir com a nação. Muitos liberais falam contra o Estado, mas na verdade eles estão combatendo um Estado criado por eles mesmos, né? É um Estado que eles mesmos criaram. É um Estado liberal. Realmente o Estado liberal é uma porcaria. Mas a instituição estatal, o Estado como entidade jurídica, criação do homem, ele precisa ter uma ética, precisa ter um valor. E esse valor, no caso, ou é a nação, ou é a religião, coisa do tipo. A direita clássica, ela vem de uma visão de mundo totalmente liberal burguesa. Porque realmente a gente sai da Idade Média, entra no Renascimento, ali já começa a modernidade. A modernidade, muita gente acha que modernidade é contemporaneidade, não é? Ali começa a modernidade. Hoje a gente não vive na modernidade, a gente vive na neomodernidade. Alguns falam de pós-modernidade, mas na verdade o pós quer dizer superação. A gente não superou a modernidade. Seria muito bom se tivéssemos feito isso. Na verdade a gente radicalizou a modernidade, então é uma neomodernidade. Então, naquela ruptura com a cristandade, a repaganização da sociedade com o Renascimento, ali a gente começa com a modernidade, né? Então, ali já vem, a gente sai de uma estrutura social totalmente diversa da que a gente tem hoje em dia, porque tudo era organizado pelas corporações de ofício. Hoje são as classes sociais, por exemplo. Antes eram classes profissionais, hoje são classes sociais. Hoje as pessoas são divididas pelas suas posses, os que têm mais, os que têm menos, coisas do tipo. Na época, não, as pessoas estavam inscritas em suas classes profissionais. E há uma enorme ascensão da burguesia, que se consolida ali mesmo na Revolução Francesa.
A burguesia basicamente é a classe de comerciantes. A gente vê isso hoje em dia, como o dinheiro ele tá, o homo econômicos, né? O dinheiro ele tá, as pessoas vivem pela é como se a gente saiu de um ser inteligente e foi regredindo a ponto de estarmos reduzidos meramente à nossa potência digestiva, né? A nossa vontade de comer, a nossa vontade, né? As nossas partes inferiores, né? De reproduzir potências, nas nossas potências digestivas e reprodutivas também. E a esquerda clássica, ela é tipicamente plebeia jacobina também. Mesmo nesses movimentos ditos de esquerda, eles não eram tão jacobinos. Vocês veem, por exemplo, o anarquismo de Proudhon, que ele foi o criador do anarquismo. Ele tinha ideias que hoje em dia seriam extremamente reacionárias, conservadoras, se é que a gente pode dizer assim, com o mutualismo dele, o federalismo dele. Ele tinha, inclusive, comentários que ele fazia, inclusive, extremamente aristocráticos e racistas, coisas do tipo. Era a visão da época. Então esse progressismo jacobino entrou em tudo, em todas as ideologias. Então basicamente o fascismo ele vem como uma reprovação a esse conceito de luta de classes e também do Estado mínimo. Porque o Mussolini ele teve muita influência do Giovanni Gentili, que era o filósofo do partido, que ele era muito hegeliano. E o Hegel realmente ele exalta muito o Estado, a importância do Estado. E eles entendiam que para haver um socialismo real, ele deveria ser nacional, ou seja, unir todas as classes. Então, nasce contra essa visão de Estado mínimo e contra também a luta de classes. Então, seria o Estado mínimo liberal e a luta de classes típica do socialismo em geral, mas principalmente do socialismo dito científico do Karl Marx. As principais influências do Mussolini, porque assim, antes o fascismo não surgiu com o Mussolini do nada. Ele também é fruto da sua época. E ele teve muitas influências. A gente pode citar, por exemplo, Charles Maurras, que era um agnóstico. No fim da vida ele se converteu, bem no fim da vida mesmo. Era um grande intelectual francês. E ele começa ali, ele pode ser chamado de protofascismo. Era um movimento nacionalista, também influenciou muitos movimentos pelo mundo todo, por exemplo, o integralismo lusitano, o Jackson de Figueiredo aqui no Brasil. O patriotismo também foi muito influenciado por Charles Maurras. Naquela época, a igreja já estava se corrompendo para o liberalismo, para a visão de mundo progressista e liberal. Então, uma parte da igreja ficou contra Charles Maurras, mas ele ajudou a converter muita gente. Muita gente diz que política não é salvífica, não salva, mas salva-se. Porque isso, bom, a política é uma nobre ciência. Só que, infelizmente, como as pessoas entendem a política como um jogo eleitoral, para votar em 4 anos, sufrágio universal, partidocracia, democracia, constituição, aquela coisa toda, as pessoas começaram a demonizar o termo política. Não, a política, os políticos. Não, a política é uma virtude nobre, né? A filosofia do Aristóteles, ele sistematiza, ele é meio que o cientista da filosofia, diria assim, porque ele sistematiza vários ramos a filosofia em vários ramos do conhecimento. Então, ele é a ética, é a metafísica, e assim vai. A física, e ele, uma delas que o Platão já abordava, isso, claro, na política, na República, mas Aristóteles ele dá uma sistematizada nessa coisa da política. São Tomás de Aquino também ajuda muito, influencia muito com isso. A sua visão política que também tem uma base muito aristotélica. E o Charles Maurras ele pega tudo isso, a questão da monarquia, porque só uma pessoa deve governar, essa exaltação do nacionalismo, da monarquia francesa, também a coisa do repúdio ao positivismo, do repúdio ao laicismo, a visão corporativista também, da organização em corporações, porque há uma diferença entre corporações e sindicatos. As corporações é uma coisa mais econômica, é uma organização econômica. O sindicato é mais de reivindicação. Os trabalhadores se inscrevem nos seus sindicatos para reivindicar, já é uma coisa mais política. Né? Charles Maurras tinha um pessoal que odiava ele na igreja, mas também tinha um pessoal que amava. Inclusive, São Pio X falou, né? Falou que ele era defensor da fé, inclusive, né? Defensor de la foi, né? Esse protofascismo maurrasiano influenciou o mundo todo. Não foi só na França. Muita gente leu Maurras. Inclusive, São Pio X falou que enquanto ele vivesse, ele não seria condenado. E influenciou, por exemplo, a ação espanhola. A ação francesa influenciou a ação espanhola, na Espanha, né? Do Ramiro de Maeztu,
foi o primeiro cara a falar a coisa da defesa da hispanidade mesmo, como um império, como uma visão imperial, que inclui também todos os povos hispânicos de uma forma geral, ali da Península Ibérica. Influenciou também muito aqui no Brasil. A gente vê ali grandes malrasianos brasileiros, por exemplo, Jackson de Figueiredo. Jackson de Figueiredo era um alagoano, ele criou o Centro Dom Vital, no Rio de Janeiro. Infelizmente ele morreu muito cedo, morreu afogado. E ele cria o Centro Dom Vital. Teve um membro do Centro Dom Vital muito conhecido na época, o Alceu Amoroso Lima. Ele teve uma fase bem tradicionalista, mas começou a haver uma grande influência do pensamento do Jacques Maritain. E o Alceu Amoroso Lima acabou aderindo a esse chamado humanismo integral do Maritain, que era tipo um tomismo misturado com humanismo ali. E também fazia parte, também foi muito influenciado por esse pensamento, o Gustavo Corsão. Depois, mais para frente, o Gustavo Corsão adere à fraternidade e tal, e fica mais tradicionalista e rompe com o Centro Dom Vital e cria a permanência que existe, inclusive, até hoje, com o Dom Lourenço Fleischmann. Outro cara que se influenciou muito pelo Malraux foi o Arlindo Veiga dos Santos. Ele teve uma forte influência, claro que tinha uma estética mais fascistizante, como braçadeira e tal, saudação, aquela coisa toda. Mas ele foi muito importante para trazer essa visão. Tanto, ele inclusive traduziu o livro os escritos políticos do São Tomás de Aquino e trouxe também obras traduções de obras do Malraux e foi muito influenciado pela visão política do Charles Maurras. Outro forte, que a gente pode chamar assim, proto-fascismo, foi a Revolução Conservadora Alemã, que teve gente muito conhecida. A gente tem o Ernest Junger, que depois ele meio que foi um pouco, entrou meio no nacionalsocialismo, depois ele renegou, combateu, ele era tinha visões mais anárquicas, né? Tinha o Spengler, Oswald Spengler, tinha Carl Schmitt, o grande jurista, que também aderiu ao nacionalsocialismo depois. O Heidegger, que foi bastante influenciado também pela Revolução Conservadora. Tinha o Ernest Nikisch, por exemplo. O Ernest Nikisch, ele foi o fundador do nacional-bolchevismo. O Ernest Nikisch, ele tinha... Porque a gente usa certos conceitos, mas eles são totalmente equivocados. A gente usa de forma errada. Ou então usa conceitos que são totalmente novos, modernos, para definir coisas que são antigas. Por exemplo, falar de Ocidente e Oriente. A Igreja Católica é universal. A gente tem os nossos problemas do Ocidente, como também tem o pessoal lá do Oriente também tem os problemas deles. Então, exaltar um tal Ocidente judaico-cristão, isso não existe. A gente sabe que o Império Romano ali ele era universal. A Igreja Católica era universal. Basicamente o mundo todo conhecido ali. Quando o Teodósio ele transforma o Império Romano, ele assume o catolicismo como religião oficial, todo o Império se converte. Então tem a cultura lá, a civilização bizantina, como tinha a civilização ocidental. Então a gente fala, por exemplo, de revolução também, mas usando de forma equivocada, de comunismo. Então a gente usa os termos de forma muito equivocada. Mas o Ernest Nikisch e muitas pessoas entendiam já naquela época que o Ocidente... Bom, o que gerou o Ocidente? A gente não pode falar de um Ocidente judaico-cristão. É justamente a visão de mundo dita sionista, judaico-cristã, entre aspas. Na verdade, nós vivemos num Ocidente romano-cristão. Né? Essas ideias deram origem ao que a gente vive hoje, essa vida burguesa, excessivamente cômoda, né, conformista. Então a gente não tem muito o que falar, de encher a boca para falar de um tal de um Ocidente, enfim, isso é muito equivocado. Então, principalmente o pessoal naquela época, entendia que isso era complicado, era problemático falar de Ocidente e Oriente, né? E o Ernest Nikisch, ele se aproximava mais da visão de mundo, mais da Rússia ali, ele queria meio que fazer uma síntese ali com a visão bolchevique e tal, então nasce ali mais ou menos o nacional-bolchevismo. Então assim, se a gente for tentar olhar o fascismo, entender o fascismo, baseado nessa dicotomia esquerda-direita, a gente nunca vai entender, porque naquela época havia justamente uma necessidade enorme de superar essa falsa dicotomia. E outro cara que realmente ajudou muito o surgimento do fascismo foi o Jorge Sorel. O Mussolini era comunista, do Partido Comunista Italiano. Sorel influenciou o Lenin, influenciou o Mussolini, influenciou o Charles Maurras, que era um monarquista, influenciou o José Carlos Mariátegui, que é um peruano aqui, que foi, né, um peruano, que ele era um marxista também heterodoxo. Jorge Sorel, inclusive, exaltava e elogiava os dois, tanto Mussolini quanto Lenin.
Mas aí ele se uniu com Charles Maurras e fundaram um círculo chamado Cercle Proudhon, que era juntando todo mundo, tinha monarquista, tinha republicano, tinha gente de todo tipo de ideologia, mas para combater essa visão de mundo liberal burguesa e jacobina também. Só que o Mussolini, além dessas influências, claro, ele também junta muita coisa da doutrina social da igreja, principalmente da Rerum Novarum, do Leão XIII, e o futurismo também, essa corrente artística modernista, que eles pregam uma visão de mundo não reacionária, uma visão de mundo de ação de uma forma radical. E era o que se precisava naquela época. Tanto que a base mesmo, fundacional do fascismo está num livro chamado Doutrina do Fascismo, que foi escrito com o Mussolini e o Giovanni Gentili juntos, né? Só que o Giovanni Gentili não assina. E ali ele explica bem que o fascismo ele surge primeiro como uma ação, tanto que eles falavam, né? Isso é uma coisa bem soreliana, ação precede pensamento. Também é uma coisa, também teve muita influência do Bergson, né? Aquela filosofia da intuição, coisa do tipo. Então, ação precede pensamento. O fascismo surgiu como uma reação, aliás, uma reação e uma ação, né? Coisas que eles não gostavam, positivismo, esquerda, direita, coisa do tipo, já vinham com aquela visão romanista, com aquela estética, mas não tinham uma doutrina sistematizada. Porque eles sabiam que eles eram contra, mas não sabiam muito o que era a favor. E durante o tempo eles foram sistematizando essa doutrina deles, a doutrina do fascismo mussoliniano italiano. Então teve essa influência da questão do corporativismo, o corporativismo católico, medieval, mais medieval, eles já pegam e já colocam mais baixo a influência do Estado. Então não seria um corporativismo horizontal, mas um corporativismo vertical. E o futurismo dá essa força de ação para eles. O futurismo era algo que era totalmente contra o reacionarismo. Se a gente for ver o reacionário que fica sonhando com um rei que vai chegar, e a gente vê também seja, o comunista que vê aquele ideal dele no futuro, né? O progressista fala, né? Progresso contínuo e definido da raça humana. Vai chegar um dia que o mundo vai ser perfeito, todo mundo vai ser igual, vai haver uma sociedade fraterna, aquela coisa. E a gente vê que não, a gente vê que nós não estamos evoluindo, nós estamos regredindo, né? Não é mais fácil, pela lógica, o perfeito não sai do imperfeito. É pelo contrário. Então, o imperfeito sai do perfeito, ou seja, é mais fácil o homem estar virando macaco do que sair de um macaco, né? E a gente está vendo que realmente o homem está atingindo um nível de animalidade absurdo. Então essa visão reacionária de sonhar com o rei, coisa do tipo, ou então de pensar num futuro perfeito, também, o reacionário também é um tópico, né? E isso é algo totalmente imobilizador. O Marinetti, inclusive, ele falava um carro em movimento é mais belo do que a vitória de Samotrácia, coisas do tipo. Então, vamos destruir os museus. Por quê? Porque o museu ele é justamente atestado de incapacidade da gente. Se a gente coloca o que a gente pôde, o que a gente produziu, o que a gente foi no passado, ali para a gente contemplar, para a gente ver, porque a gente não pode construir nada melhor, certo? Então, era uma visão de mundo, a gente também fala, uma corrente artística modernista, sim. O próprio integralismo também, o Plínio Salgado fez parte da Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo também. Infelizmente, a gente sempre procura o ideal no passado ou o ideal no futuro. A gente não consegue, o homem neomoderno, ele está incapaz de produzir autocultura. Ele é incapaz de escrever, é capaz até de ler. O Brasil, inclusive, é o país que menos lê no mundo. Ano passado, ano retrasado, os livros que mais venderam foram de colorir. Então a gente vê o nível do brasileiro. Muita informação na internet, nada muito aprofundado, ninguém lê. Todo mundo acha que sabe de tudo. Na mesma proporção que acha que todo mundo acha que sabe de tudo, né? Que é uma prepotência e arrogância, mas também ninguém sabe de nada, né? Então é uma ignorância total e absoluta. O fascismo não é contra o mercado, ele é a favor de um mercado que seja mais ou menos controlado pelo Estado. No caso, mais controlado, tudo depende do tipo de fascismo, mas baseado na doutrina social da igreja, principalmente que está ali seus fundamentos na Rerum Novarum, a igreja defende os corpos intermédios, que são os corpos... para a igreja, o Estado deveria ser subsidiário, ou seja, ele só entraria onde a iniciativa privada não entrasse. Então, haveriam esses corpos intermédios que nos protegeriam, de certa forma, do Estado, porque a sociedade é uma sociedade de sociedades, né? E quando o liberalismo extingue as corporações de ofício, os liberais, com a Revolução Francesa, eles acabam com as corporações de ofício,
a gente fica em contato direto com o Estado e também, muita gente não entende, mas o socialismo marxista, estatista, para chegar a esse mundo utópico, claro que eles usam do Estado para isso como meio, não é um fim, é um meio, ele é filho do liberalismo, porque tirando esses corpos intermédios, a gente está em contato direto com ele, com o Estado, entendeu? É mais fácil qualquer tipo de opressão, principalmente se for um Estado ateu, por exemplo. E muita gente fala, liberalismo, liberdade religiosa, liberdade de imprensa. A igreja não defende isso, nem liberdade religiosa, nem liberdade de imprensa. A gente não pode apoiar o que é errado. O erro não possui direitos. Regimes liberais também perseguiram a igreja. Veja a Revolução Francesa, veja Plutarco Elias Calles, no México. Né? A revolta dos cristãos foram justamente uma revolta contra ele, que era maçom, tinha ascendência judaica, coisa do tipo. Então tem esses corpos intermédios, por exemplo, o município, as corporações de ofício. Um exemplo de corporação de ofício que existe hoje, até hoje em dia é a OAB. A OAB é isso. É uma corporação, né, de pessoas que possuem o mesmo ofício formada por patrões empregados. Basicamente é isso. Então daí, o que é um regime corporativo? A gente se inscreveria nas nossas classes, nada mais natural do que a relação direta da gente com pessoas da nossa mesma classe profissional. Não são classes sociais, essa visão é totalmente... não tem nada... O homem medieval não entendia isso, por isso que muita gente quer julgar o homem, por exemplo, pegar o plebeu medieval e relacioná-lo com um escravo, por exemplo, com, sei lá, com um operário. Isso não tem nada a ver. Né? O servo da gleba, coisa do tipo, né? Isso é anacronismo puro. A gente se inscreveria nas nossas classes e dali sairiam os nossos representantes, não seriam partidos políticos. Por isso, o fascismo ele também vem muito para destruir essa visão parlamentarista, né, dos partidos políticos. Partido, o nome já diz, né, ele vem para partir a nação, dividir a nação, assim como as classes sociais também dividem. Então as pessoas entendem a política como algo que vem de um programa, de um partido político, para chegar ao poder, ficar lá de 4 em 4 anos, eles ficarem se revezando, a coisa, né, democrática, né, sempre se revezando. Mas seriam das corporações de ofício que sairiam os representantes dessas classes para serem eleitos. Não havia, né, partidos políticos. Também a visão da Rerum Novarum, que vem muito também da propriedade privada. A igreja defende a propriedade privada, mas não como algo absoluto. Então ela deve estar submetida ao bem comum. Então a gente tem que entender, segundo a doutrina da igreja ela não é nem individualista nem coletivista, porque o indivíduo, esse termo indivíduo, ele é totalmente liberal. O homem ele não é um ser como um átomo indivisível, né? É um ser atomizado. Não, ele há essa diferença, essa distinção entre indivíduo e pessoa. A pessoa requer alteridade, ela está sempre em contato com outras pessoas. A gente não está sozinho, a gente não pode falar assim, eu sou um indivíduo, eu faço o que quer, ninguém mexe comigo. Não é assim não, a gente tem responsabilidade a prestar com as outras pessoas, a gente deve satisfação, a gente vive numa sociedade que tem várias sociedades também. Então, a propriedade privada não é algo absoluto para a Igreja Católica. Tudo seria baseado na família e nos municípios. A família seria a célula máter da sociedade e os municípios, reuniões de família, célula máter da nação. E o fascismo cultivou muito disso também. No caso, haveria um mercado, mas não um mercado livre. Há um mercado, claro, mas não livre, 100% livre. Ou seja, o Estado entraria, como eu disse, são várias ramificações dos fascismos, o tamanho do Estado varia muito, mas o liberal, inclusive, principalmente o pessoal da escola austríaca, evoca muito a questão do valor subjetivo, né, que foi muito defendido na escolástica tardia, né, da escola de Salamanca. E o valor realmente é algo subjetivo, porque o valor de algo, né, ou de algum serviço, ele vem da estima que as pessoas têm por ele. Ao contrário da visão marxista, que é o valor objetivo. Né, o valor é imprimido em algo a partir do trabalho que a pessoa emprega naquilo. Mas o certo seria o Estado entrar no mercado para evitar injustiças, como monopólios, oligopólios, holdings, trusts, coisas do tipo. Então, grosso modo, essas são as maiores influências do fascismo, principalmente o fascismo mussoliniano mesmo, fundacional, se é que a gente pode dizer assim. Mas dentro desse fascismo mussoliniano também tinham vários ramos. Por exemplo, tinha um fascismo muito de esquerda do Nicola Bombatti, que ele se alinhava muito com a União Soviética, com o bolchevismo. Tinha um fascismo, por exemplo, mais evoliano, que a Igreja Católica odiava. Tinha um fascismo totalmente católico, tudo dentro daquele regime do Mussolini. O Évola, inclusive, o livro do Évola, A Doutrina da Raça, foi adotado pelo Mussolini como a doutrina racial, posteriormente, claro, mas como a doutrina racial do fascismo. Depois, quando
o Otto Skorzeny pega ele e tal, e ele faz lá a república dele, a república que tinha lá de Saló e tal, pra ele ficar quietinho lá. Ele tenta resgatar aquele fascismo fundacional, originário, bem revolucionário mesmo. Mas teve uma vida muito curta. E tinha a ala da Igreja Católica fascista também. Inclusive, os franciscanos eram os mais entusiastas do fascismo, eram os que mais faziam apologia do fascismo, os mais radicais. Então, além desse fascismo fundacional, mussoliniano, estatista, totalitário, hegeliano, aristocrático, imperialista, latinista do Mussolini, tem basicamente mais dois tipos de fascismo. Seria o Volkisch, que seria o fascismo mais comunitário, nacional socialista, sendo que o nacional-socialismo surgiu um pouquinho antes do fascismo mesmo, mas ele é mais comunitário, é mais ligado ao povo, ele é bem plebeu mesmo, bem popular, inclusive democrático. A gente não pode esquecer que o Bigode chegou ao poder nos braços do povo. E prussiano também, muito prussiano. Inclusive o próprio Bigode, ele nasceu na Áustria, né? Mas ele renegou esse legado dele austríaco justamente porque ele não era muito simpático à visão austríaca, mais monárquica, mais católica, e se aproximou mais da visão mais protestante, prussiana. No Minha Luta ele até elogia Lutero, ele elogia Frederico II, ele foi, durante a infância, a mãe dele, a Aloys, era muito católica, mas ele não era um homem definitivamente, era muito leitor de Schopenhauer, era wagneriano. É inegável que ele não era um homem católico. Ele falava de Todo-Poderoso, falava de Deus, aquela coisa toda, mas dizer que ele era confessionalmente católico e um católico, isso é extremamente errado, tá? Havia um cristianismo, inclusive estava no programa do Partido Nacional Socialista, de fundação, o cristianismo positivo, que seria basicamente unir o luteranismo com o catolicismo. Né? Só que assim, era uma união que esvaziava um pouco o cristianismo daquela coisa do Velho Testamento. Porque assim, judeus mesmo, de verdade, somos nós. O Deus, por isso que ele no Velho Testamento ele é bem punidor, ele é rígido, porque ele estava selecionando o seu povo fiel em meio aos pagãos. Era um povo bem rebelde. A gente sabe que o próprio Moisés se revoltou contra o próprio povo, Elias, os profetas, os juízes, os reis. O povo judeu sempre teve essa tendência ao culto de bezerro de ouro, a depravação e a se desviar. Então Deus sempre mandava pessoas iluminadas, devotas, profetas, etc., para poder guiar o povo, que sempre se desviava. Mas a gente vê, por exemplo, os macabeus resistindo à helenização, né, em nome do Deus verdadeiro. Então não dá para compreender o catolicismo sem o Velho Testamento, porque nós somos judeus de verdade. Quando Cristo morre, aí rompe o véu do templo, e ali realmente, ali naquele momento, na verdade, os fariseus, eles sabiam que Cristo era o Messias, né? Mataram Cristo porque sabiam que ali eles iam perder o poder deles. Cristo morreu de uma morte romana, mas instigado por judeus. Tanto que Cristo diz isso até no Evangelho de João, no Evangelho de João, ele chega para o Pilatos e fala, olha, não se preocupe, mas culpa tem quem me trouxe aqui. Então Deus realmente exaltou o povo judeu, tirou ele de diversas situações complicadíssimas, o disciplinou e o amou muito, mas como um pai bem rígido. Só que os rabinos são sucessores diretos dos fariseus que mataram Cristo, né? Ali já é um cristianismo, um judaísmo diferente, talmúdico. E no Talmud realmente diz muitas blasfêmias. É um livro violentamente anticristão. Inclusive diz que Cristo, por exemplo, queima em um caldeirão de excremento fervente no inferno. Mas o próprio povo selecionado por Deus cuspiu na cruz e renegou Cristo. E a gente vê isso hoje. Mas não tem como compreender o catolicismo longe, né, da revelação, sem levar em conta a revelação que Deus fez aos bons judeus do Velho Testamento. Hoje em dia, os judeus, no âmbito religioso, no âmbito inclusive racial, é totalmente diferente dos bons judeus do Antigo Testamento, da linhagem da qual veio Cristo. Inclusive, a própria Áustria, ela chegou a ser fascista, né? Chegou ao poder o Dollfuss, né, com o austrofascismo dele. E ele foi assassinado por 2 nazistas, justamente porque havia realmente uma repulsa, uma rejeição à visão austríaca mais católica. Inclusive, esses 2 nacionalsocialistas que mataram, Dollfuss não deixaram ele tomar o viático, quando ele estava agonizando lá. Foi assassinado e martirizado.
Mussolini, inclusive, chorou quando soube da morte do Dolfis. E há uma terceira forma de fascismo, que seria o fascismo clerical, religioso. O Estado ele está submetido, à visão política e jurídica está submetida à teologia, que é a ciência mais excelente. O Estado ele nem sempre é tão grande, ele seria mais autoritário do que totalitário propriamente, e as corporações seriam organizadas de forma horizontal, não vertical. Então, o líder, o chefe, o caudilho seria uma contingência. Ele não seria algo necessário. Né? Ele, morrendo, a nação continuaria a existir. Existem fascismos clericais e diversos tipos de fascismos que foram implantados e outros que não foram implantados. Né? Temos vários tipos de fascismo clerical. Temos o salazarismo, temos o franquismo. O Franco ele foi muito esperto porque ele uniu carlistas, uniu nacional-sindicalistas, né? Temos o austrofascismo do Dolfis. Agora houve outros. A Guarda de Ferro Romena, né, os latinos lá do Oriente, né? Eles eram ortodoxos, ditos ortodoxos, né? Cismáticos, e eles aderiram a um fascismo. Ele era mais próximo do nacionalsocialismo do ponto de vista racial, mas eles tinham uma mística muito forte também. Não chegou, eles acho que foram poucos meses que eles conseguiram tomar o poder lá. Temos o rechismo do Leão Degrelle, que não foi implantado, foi muito odiado pela Igreja Católica, mas tinham sim padres e católicos, aliás, era um movimento católico, mas a gente sabe que a igreja ali já estava corrompida, muito corrompida, assim como o Maurras sofreu perseguição, o Leão Degrelle também sofreu. A visão progressista já tinha tomado a igreja, não à toa que a gente já vê, muita gente acha que não, o Concílio Vaticano II, na verdade não foi um concílio, foi um falso concílio, porque é definido dogmaticamente na Pastor Aeternus que um concílio não pode ensinar erros. Muita gente acha que ali depois do conciliábulo do Vaticano, ali já começa as trevas. Não, mas já vem antes. A maçonaria já está se infiltrando na igreja há séculos. Mas a gente vê, por exemplo, bem antes, os problemas que o Pio IX teve com os liberais, no começo simpático, depois ele reagiu, teve a Quanta Cura e o documento anexo sílabos, o próprio São Pio X, com a sua Pachende, ele já sabia, ele já via ao redor dele. Pio XII também cercado de pilantra. Né? Então essas ideias liberais elas já vêm na igreja há bastante tempo. O Concílio Vaticano II ele só realmente foi a ruptura total, mas já vinha muito antes. Muitos movimentos fascistas, clericais, como por exemplo o próprio rechismo, eles são muito simpáticos à diarquia, seria a união do caudilho, o chefe, com o monarca. Então seria um Estado fascista, mas também, ao mesmo tempo, monárquico. O próprio nacional-sindicalismo espanhol, que muita gente nega dizendo que não é fascismo, ele tem uma influência enorme. O nome já vem do sindicalismo soreliano, do sindicalismo do Jorge Sorel. Muita influência. O nosso integralismo brasileiro, ele é um fascismo clerical. Embora se negue, os integralistas rasguem suas vestes, arranquem seus cabelos, negando, mas é sim. Eles aderiram muito à demonização do termo fascista. Mas ele também era fruto dessa época. Ele tinha a estética, ele tinha o corporativismo, o nacionalismo. Ele fazia parte de todos esses movimentos fascistas, se a gente olhar nesse sentido amplo. O que acontece? Há a questão do nacionalismo exacerbado. Tem um livro muito interessante do Gustavo Corsão, que é Patriotismo e Nacionalismo. O patriotismo é algo saudável e natural, porque defender a pátria é defender a terra dos nossos pais, que é um dos mandamentos da lei de Deus. Mas quando você adere a um nacionalismo exacerbado, acaba tomando o lugar da religião, vira algo religioso mesmo. E aí há diversos problemas em relação a isso. Por exemplo, você perder, né, a caridade para com outras nações, ou então achar que só porque aquilo é nacional já é automaticamente bom. Então isso é bem problemático. Porque a gente sabe que tem muita coisa no Brasil que não é boa. Por exemplo, os integralistas são os dois grandes problemas deles. Primeiro, porque não era um movimento confessional católico. Então tem de tudo ali no âmbito religioso. Embora tivesse muita influência católica, principalmente a doutrina social da igreja. Era um movimento espiritualista, como eles mesmos definem. E outra é aquela coisa de não exaltar a nossa origem hispânica. Quando eu falo hispânica, eu não estou falando de Espanha. A Espanha tem esse nome por causa da hispanidade. Né? Espanha é o nome que os romanos deram à Península Ibérica. Então nós somos hispânicos. Tem um livro do José Pedro Galvão de Souza, muito bom também,
que é o Brasil no mundo hispânico. Então a gente é hispânico. Então o integralismo ele é latinidade, hispanidade, portugalidade. O integralismo ele está mais alinhado em exaltar de forma romântica, eu falo romântico assim, do ponto de vista literário, cultural, daquele movimento do romantismo tipo alemão, o indígena, aquela coisa bem José de Alencar, coisa do tipo, o Guarani, aquela coisa toda. Então, de exaltar muito o autóctone indígena. E ele não se alinha muito com essa questão hispânica da gente, lusitana. Isso é uma pena. Tanto que, tendendo a supostamente nacionalizar demais o integralismo, o que eles fazem? Ficam falando, a gente não é fascista. A nossa filosofia é Farias Brito, nossa visão sociológica Oliveira Viana, a gente renega Jorge Sorel, coisa do tipo. Mas eles são frutos daquela época também. Gustavo Barroso mesmo não tinha problema nenhum e pudor nenhum em falar isso. Vocês veem no livro Integralismo em Marcha, que ele cita todos os corporativismos que existem. Inclusive, ali está o integralismo no meio, está o nacionalsocialismo. Integralistas saíram daqui para lutar na Guerra Civil Espanhola, junto com nazis, inclusive, porque tinha a Legião Condor na Guerra Civil Espanhola, que auxiliou o Franco, depois o Franco mandou a Divisão Azul como retribuição, aquela ajuda, aquele auxílio. Iam integralistas lá para a Itália para marchar lá junto com fascistas. Então, eles realmente querem emplacar uma narrativa de que não são fascistas, mas são. Eles querendo ou não, eles são sim. Para finalizar, eu gostaria de falar brevemente da questão estética, porque o fascismo ele não é só uma ideologia. Há uma característica muito própria do fascismo, que é a sua estética. O fascismo ele não é só um ideal, não é só uma visão política, ele também é uma forma de se portar, uma forma de agir, uma visão de mundo, que inclui imperialismo, que inclui desprezo pela morte, que inclui ser contra o pacifismo, amar a guerra. Então há toda uma estética que envolve isso, a cor negra, por exemplo, nas roupas, nas bandeiras, ou as caveiras, coisas do tipo. Só que há um problema aí. Depois da Segunda Guerra, emplacou-se na cultura essa narrativa dos vencedores, certo? A narrativa dos aliados contra o eixo. Então a mídia tem usado essa simbologia e buscado denegrir o fascismo e se apossou da imagem de subculturas de rua, como punk, como skinhead, que aderem a um nacionalsocialismo muito estético e superficial. A gente sabe que o skinhead, por exemplo, não tem essa origem do nacionalsocialismo, ele é outra coisa, mas principalmente se aproximando de um punk, que é uma postura mais agressiva, e usando a música punk, depois eles começam a se aproximar, tinham vários tipos de skinhead, eles começam a se aproximar do National Front, do inglês, começam a aderir ao nazismo, nacionalsocialismo. Tem a banda Skilldriver também, muito conhecida nesse meio, e eles começam a cunhar um termo chamado White Power, né, que vem muito do Hockel também, do racismo anglo-saxão e coisa do tipo. Então o sistema usa essa forma de atitude, esse estilo de vida truculento para realmente denegrir as formas de fascismo. Quando eu coloco o nacionalsocialismo nesse bolo, o que eu estou falando? Querendo ou não, são congêneres, mas e a gente pode ver que há diversos tipos de ramos e diferenças. E esses jovens, em busca de pertencimento, e às vezes para dar vazão à sua tendência à delinquência, o que eles fazem? Eles aderem a esses movimentos para praticar atos criminosos. Então eles mesmos compram essa narrativa e eles são aquilo ali que os judeus e os sionistas e a mídia liberal mandam eles serem, obrigam eles a serem, né? São pessoas que, como não tem conteúdo, o que elas fazem? Elas aderem ao ideal mais pela forma do que pela matéria, mais pela superfície, pela estética, do que pelo conteúdo. Muitos não sabem nem o que significa aquilo que eles dizem defender, essa é a verdade. Muitos ditos NS, coisa do tipo, eles nunca nem leram o Minha Luta. Isso é bem comum. A questão isso é bem problemático porque a gente vive numa cultura hispânica, né, de origem latina, hispânica e lusitana, e a gente não pode, se a gente quer uma estratégia política realmente eficiente, a gente não pode pegar modelos do passado e simplesmente querer trazer de volta. Se são modelos derrotados, eu vou pegar um bigode lá da Alemanha, que morreu, se matou, ou não, ninguém sabe, mas que perdeu a guerra, e eu vou pegar ele, ressuscitar e implantar aqui numa civilização completamente hispânica.
Isso é absurdo, né? Primeiro que a visão de mundo dele, primeiro germanista, depois europeísta, não tem nada a ver com a nossa visão de mundo. Então é preciso buscar uma terceira via, uma superação dessas ideias que são fracassadas, que são erradas, né? Principalmente a questão racialista, porque a gente sabe que a visão hispânica de mundo ela é um império, como foi Roma. Existem vários povos, e existem vários povos hispânicos. A gente vê a hispanidade na América do Norte com o México, na América Central, na América do Sul. A gente vê, tem Timor-Leste ali, tem Macau na China, tem Goa na Índia, são hispânicos. Então é preciso superar essa coisa idiota, porque colocar uma lente de aumento excessiva na questão racial acaba caindo mesmo no materialismo. Então o que a gente precisa fazer é justamente superar essa falsa dicotomia esquerda-direita e inclusive também ler os livros dos nossos inimigos e superá-los e produzir cultura, porque não vai ser só pela via política. A Igreja Católica não vê com bons olhos qualquer coisa que seja colocada no lugar de Deus, porque isso cai na idolatria. Seja o Estado, seja a nação, seja a raça ou o que for. Ave Christus Rex.